Eu fico impressionado como o assunto Deus ficou meio, que banalizado no tempo de hoje. Porque, por exemplo, todo mundo hoje fala que amo Deus, eu sirvo a Deus, tenho muita fé em Deus, não sei o que é Deus. Mas é uma coisa tão superficial, tão fria, tão distante. E como explicar para um povo que tem a síndrome de Miriam? Sabe qual é a síndrome de Miriam na Bíblia Sagrada? Quando Moisés é levantado como profeta de Deus para libertar o povo, estou me arrumando aqui agora sem jeito de falar isso. Quando Moisés é levantado para libertar o povo, e a Bíblia diz que o povo segue, todo mundo vê ele como representante de Deus. Quando agora tem a libertação, quando agora Faraó libera, quando agora estão bonitinho livrados já a caminho de Canaã, Miriam vai falar assim: Moisés está pensando que Deus só fala com ele. Moisés está pensando, Deus fala com a gente também. Só que afirmar para um povo surdo que não ouve a voz de Deus, porque o povo não ouvia a voz de Deus, quem ouvia era Moisés, né? O povo ouvia trovão, Moisés ouvia a voz. Tá bom. Falar para um povo que é surdo que você ouve, é claro que vão pensar que você ouve, porque eles são surdos. Mal sabe eles que também você não ouve. E Miriam está falando para o povo, Moisés pensa que Deus só fala com ele, fala comigo também. Ficou leprosa. Porque todo mundo que afirma que ouve a voz de Deus e não ouve, é leproso, é doente, é daquele que disser que eu disse quando eu não disse nada. A Bíblia deixa bem claro isso, e a falta de temor hoje vive muito grande. Aí eu fico pensando, por exemplo, Moisés ouve a voz de Deus e o resultado, além da intimidade que ele possui com Deus, que Deus conversava com ele como conversa com um amigo, o resultado é mar vermelho se abrindo, resultado é rocha vertendo água, resultado é nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, enfim, os sinais que acompanhava. E Miriam está falando que ouve a voz de Deus e não tem resultado. Eu não acredito em ninguém que fala que ouve a voz de Deus e não tem resultado. De novo, enquanto Miriam se levanta com Moisés, porque todo mundo que queria ouvir e não ouve, tem inveja de quem ouve. Tem gente que inveja teu carro, tem gente que inveja a tua casa, tem gente que inveja o teu dinheiro no banco, mas tem gente que inveja só a tua intimidade com Deus, tá? Tem gente que inveja o teu dom, a tua unção, a maneira que Deus te usa, a maneira que Deus te toma, a maneira que você glorifica dentro do culto. Você sabia disso? Você preste atenção. Se Miriam fosse alguém que ouvisse a voz de Deus, teria resultado. Né? Profetiza Miriam, tá bom, me mostra ela profetizando várias vezes aí, qual é o resultado Cuidado, quando o teu título falar maior do que o teu dom, alguma coisa está errada. Como é que chama? Profetiza Miriam, me mostra aí 10 profecias de Miriam, 7, 6, 5, tá bom, 4. Então cuidado, tem muita gente que tem título, Profeta Joaquim, profetiza a labareda de apóstolo, ministro, tá bom, e o título, beleza, e o resultado? Cadê a unção? Eu prefiro não ter título. Eu prefiro que ninguém espere nada de mim. Chega lá, bum! E eu gosto, sabia? E garoto novo, vai fazer alguma coisa? E nem usa terno e gravata, esse cara aí, quero ver. Daqui a pouco vem, pá, igual uma onda. Hoje muitos, meu cabelo só fica bonitinho quando eu passo o secador e tal. Eu sou preguiçoso. Ainda mais pra ficar em casa, ou ir ali, aqui, assim, eu sou preguiçoso. Por quanto eu passo, né? Normalmente eu não passo, não. Deixa eu continuar. Aprenda uma coisa. Saindo do condomínio agora, ó. Você fala, presta atenção, tá usando cinta aqui agora? Tô dentro do condomínio. Dentro do condomínio! Sim! Hoje muita gente se considera pastor na frente dos outros, mas ele mesmo não se sentem pastores. Hoje muitas pessoas se chamam de profeta, mas ele mesmo não sente como que são profeta. Por isso que eu não vivo um resultado sobrenatural, irmão. Intimidade sem resultado é intimidade. Não existe. Porque Deus não vai fazer nenhuma intimidade com o ser humano sem um propósito. Deus tem intimidade com Noé, manda ele fazer arca. Deus tem intimidade com Moisés e liberta o povo. Todo mundo que Deus fala tem um propósito. Não é que ninguém tem intimidade para ficar batendo papo. Aí Deus falando com a irmã: oi, irmã, tudo bom? Sou eu, Senhor, falando contigo. Já arrumou tua casa hoje? Já, Senhor. Eu arrumei todos os cômodos. Aí Deus fala: beleza. E aí, vai fazer o que hoje, bom? Quanta novidade? Deus não bate papo com ninguém, irmão. Deus não é Deus de conversa. Deus, ele fala. Você pode ver que na Bíblia Sagrada, ele, toda vez que ele falou, ele usou poucas palavras e sempre com objetivo e propósito. Então não vai ficar batendo papo com ninguém, não. Entendeu? Como é que você tá? Tô ligando só pra saber se você tá bem. Não vai. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos acordar. Vamos acordar. Enquanto a minha fé
Tem pessoas que mandam mensagem para o pastor Leonardo: eu quero ser igual o senhor é referência para mim. Mal sabe eles que a minha oração é: Deus me leva além, eu quero ver morto ressuscitar. Você vai ver se até o fim do meu ministério, até Jesus me colher, o tempo chegar para minha vida, você vai ver se não vai ter alguém que vai ressuscitar lá dentro do culto. Vai, essa é a minha fé, promessa de Deus, irmão. Se é enxergar, mudo falar. Então eu quero ir no nível mais além. Enquanto a minha fé é ir num nível mais profundo, tem gente que nunca saiu do raso e está satisfeito. Entendeu? Enquanto a minha fé é ir lá no profundo do oceano, no oceano do espírito, tem gente que está na areia mesmo, nunca nem molhou o pé. Nunca nem molhou o pé. Como é que serve um Deus todo-poderoso desse? Ah, meu irmão, você sabia que eu conheci um ateu que leu a Bíblia 18 vezes? Pensa num cara estudar da Bíblia e ele não acreditava que Deus existia? E eu ganhei ele para Jesus? Hã? Poder de Deus, irmão. Era BH, num lugar chamado Savassi. Eu era missionário. Fui com uma pastora chamada pastora Rosângela, da Primir, uma bênção. Foi comigo, ela me levou para fazer uma missão lá. E aí eu orei em vários lugares, junto com ela. Um dos lugares foi uma casa de um cara, mano, que o cara inventava a casa dele. O cara era rico, tipo cientista. O cara inventava as paradas todas dentro de casa. O cara era muito inteligente. Ele trabalhava também como... Ele inventava várias coisas, que ele era tipo um mecânico, mas não um mecânico de carro normal, não. Ele era um mecânico... eu esqueci o nome da mecânica. Meu irmão, ele inventa a casa dele, o banheiro, tipo, abre sozinho, que ele inventou. E tinha uma casa... várias coisas de tecnologia. E naquela época eu era adolescente, só tinha fé. Só tinha fé. E na época eu não tinha lido a Bíblia nem 2 vezes. Eu já li 14, mas tem 32 anos, sou crente a vida toda. O cara já tinha lido 18 vezes a Bíblia na época. Mano, ele começou a falar comigo tão difícil que eu já não estava mais entendendo nada. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu vou provar pra você que Deus não existe e que a Bíblia é mentirosa. Aí ele começou. E olha eu. E eu tentava rebater, ele vinha. Mano, para cada uma que eu lançava, ele tinha assim que eu falei. Dentro de mim eu falei: Deus, não sei mais o que falar, sinceramente. Não sei. E o cara triunfando. Caraca, na hora, Deus me usou e falou assim: ó, às 3 horas da manhã, quando você levanta sem a tua esposa te ver, pra você ver pornografia. E eu falei: a pornografia que... E lá na revelação eu falei a pornografia que ele via, mas eu falei a pornografia que ele via que não é normal e comum, é totalmente demoníaca. E eu falei, porque o fulano, e Deus falou o nome, o fulano que trabalha com você, Aí Deus começou a me usar para ele. Mano, 2 horas de conversa perdida, tiroteio, debate, tudo que eu tentando convencer e ele usando a Bíblia para tentar desconstruir o que eu estava construindo e nada. 20 minutos de revelação de uma forma poderosa, mano. Quando eu olhei, estava de joelho dobrado diante de Deus, de joelho dobrado, e aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus, para quem ele não acreditava. Porque Deus falou coisas que só ele... É por isso que a Bíblia diz algo muito poderoso. Gente, algo muito poderoso. Olha o que Paulo fala na carta de Coríntios. Próxima história que esse vai acabar. Olha só. Paulo vai dizer assim na carta de Corinto. Paulo vai dizer assim, ó: se houver línguas estranhas e houver indouto, incrédulos no meio de vocês, eles vão achar que vocês estão loucos. Vocês estão falando em língua, não estão entendendo, vão achar que você está louco. Porém, eu amo esse porém, que é o mais. Se houver profecia, o segredo do coração deles, de quem? Dos incrédulos, serão manifestos através de quem? Da profecia? Entregue pelo profeta? Então olha que loucura, olha o versículo. Porém, se houver profecias, o segredo do coração deles serão manifestos, e eles se prostrarão e reconhecerão que Deus está de fato no meio de vós. Então o incrédulo só reconhece que Deus está de fato no meio de vós quando a profecia e o segredo do coração deles são manifestos. Olha o que Paulo está dizendo: como ganhar incrédulo, uma arma poderosa para ganhar incrédulo. É igual alguém da tua família. Tem alguém da tua família que tu já tentou pregar 3 dias, 2 semanas, 1 mês, 1 ano, tu já orou, tu já pregou, tu já tentou convencer e não consegue convencer. Mas o dia que Deus te usar para ele ter um encontro com Deus, seja uma libertação, seja uma revelação, seja uma cura, seja algo sobrenatural, ele vai crer.
ele vai se converter. Tu entendeu? Vai. Termino o que eu preguei, né? Eu vim conversar com vocês, preguei. Quer live? Toma! É live. Se eu pudesse botar um tema dessa mensagem da pregação, eu pregaria assim, ó. O que as minhas palavras não convencem, o poder convence. Pegou? O que eu não consigo convencer na palavra, eu consigo convencer no poder. Qual foi mais bonito? O que... Ou então, vamos botar o que não é convencido. Quem não é convencido na palavra, é convencido no poder. Aí. Se você quer um evangelho de light, meu irmão, eu respeito. A respeito aqui o meu poder. Meu evangelho, o evangelho que eu creio, que eu vivo e que eu me dedico, é o que Paulo falou. Próximo dos stories. Paulo vai dizer assim, ó, que o evangelho que ele crê não está baseado em sabedoria humana. E o cara escreveu a maior quantidade de livros do Novo Testamento. O cara escreveu a maior quantidade de livros do Novo Testamento. O evangelho que ele quer não está baseado em sabedoria humana, mas em poder de Deus. Aí eu fico perguntando, dono de cursos, seminários, teólogos, estudiosos, vocês estudam o que Paulo escreveu. Então Paulo está na frente de vocês, né? Porque vocês estudam o que Paulo escreveu. E ele que tem uma inspiração do Santo Espírito está dizendo que o evangelho que ele crê, né, baseado em sabedoria humana e poder de Deus, o homem que vocês estudam, com a toalhinha e os aventais, expulsava demônio e curaria enfermo. Só levando a toalhinha, leva lá, bota lá. Demônio saía, está na Bíblia, sabia disso? O homem que vocês estudam expulsou demônio. Libertação aí de uma jovem adivinha que dava lucro para os seus senhores e ninguém sabia. E aí? O homem que vocês estudam ressuscitou Eutico, meia-noite depois de cair da janela. Ressurreição no culto dele, estava pregando, culto. O teólogo, o homem que você estuda, Paulo, através de uma oração e louvores, ele e seu amigo Silas, houve um terremoto na prisão. O homem que vocês estudam tinha todos os dons espirituais. Inclusive teve uma revelação num barco com 276 prisioneiros, que depois do naufrágio teve que ir nadando para a ilha de Malta, se aquecendo numa fogueira lá, e ainda foi picado por uma serpente. Mas o veneno não entrou nele. O homem que você estuda, Deus fazia milagres, sinais e poderosos através da mão dele. Então e aí? E aí, ô estudiosos? E aí, ô teólogos? Doutores da lei? Os homens que vocês estudam viviam o poder e vocês só querem viver a letra que eles escreveram, inspirado pelo Espírito?